Olá, sejam bem-vindos ao Prática Neuropsi. O objetivo aqui é ajudar você a ter mais segurança na prática clínica. O meu nome é Riviane, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e hoje eu vou falar sobre como melhorar sua anamnese. Fica aqui comigo. Falar desse tema é sempre abrir portas para melhorar sua avaliação, porque a anamnese ela é parte integrante dessa avaliação e é onde tudo começa. Então, hoje eu vou focar especificamente sobre a anamnese. Outros aspectos da avaliação, como relatório, como aplicação de testes, correção ou entrevistas devolutivas, ficarão para outras lives. Eu decidi falar sobre a anamnese porque sei que essa é uma dificuldade de muitos profissionais, principalmente no início de carreira. Muitas pessoas têm dificuldade de saber a melhor maneira para conduzir uma anamnese, as melhores perguntas para se fazer, para não fazer uma anamnese robótica. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é o princípio de tudo e que norteia toda a nossa avaliação. Pois é através dela que você vai conseguir traçar o restante da sua avaliação, saber os motivos, a queixa que o paciente traz, saber também o objetivo pelo qual a avaliação foi solicitada, definir quais testes aplicar, definir quais informantes você deve chamar, se for o caso de criança, adolescente, se vai conversar com os pais, com professores ou outros informantes, se for no caso de adulto, se é necessário chamar alguém, no caso de idoso, se vai chamar um cuidador ou um parente, uma pessoa que vive, que sabe do dia a dia daquele paciente. É também na anamnese, lá no início, que você vai criar suas hipóteses diagnósticas e ao longo da avaliação, você vai refutar ou não. Ou você vai confirmar aquela hipótese ou você vai refutá-la através das suas sessões, através da aplicação dos seus testes, e dessa maneira conduzir melhor o seu processo avaliativo. Tem uma maneira que é comumente utilizada no início de carreira e ainda não adquiriu experiência, que é a utilização do roteiro. Mas a utilização do roteiro de forma robótica, de forma mais engessada. Essa maneira pode atrapalhar completamente tanto a sua avaliação quanto o seu raciocínio clínico ao longo das suas sessões. Então, não é errado usar o roteiro. O roteiro ele serve para nos guiar, o próprio nome já diz, roteiro, Então ele nos dá uma rota. Mas é errado a gente utilizar esse roteiro de maneira engessada, ao pé da letra, ficar lendo as questões para o paciente e ficar muito engessada aquela entrevista, fazendo sempre as mesmas perguntas para todos os pacientes, sem fazer ali, às vezes, alguma pergunta mais pontual que possa esclarecer alguma questão que o paciente trouxe. Mas, às vezes, você está tão focado no roteiro que você perde alguma informação que o paciente trouxe para passar para a próxima pergunta. Então, para quem precisa do roteiro, utiliza sem problema. Ele vai ser de extrema importância no início da sua prática, até você adquirir experiência. Mas não foque no roteiro, foque no paciente que está à sua frente. Então, se você faz alguma pergunta e ele vai falar sobre aquela resposta, foque no que ele está te trazendo e investigue mais ao redor daquilo que está sendo falado. Então, o foco é sempre na história, é sempre naquilo que o paciente te traz. Tudo que ele traz de informação é importante para a sua avaliação. Então, vamos falar sobre uma anamnese mais humanizada e que realmente nos ajuda na avaliação e no raciocínio clínico? A anamnese costuma sempre ser o primeiro encontro. Então, nesse primeiro encontro, acolha o paciente, crie um ambiente mais acolhedor, deixe o paciente ou o responsável pelo paciente mais à vontade. Dessa maneira, você pode fazer alguma pergunta do tipo, você está bem? Teve alguma dificuldade para chegar até aqui no consultório? Bom, não sei como é aí na sua realidade, mas você pode ter algumas perguntas de diálogo, como você está? Teve dificuldade para chegar até aqui? Entre outras perguntas. Depois que você já deixou o paciente ou o responsável mais à vontade, então é hora de você também explicar melhor como funciona a avaliação. Quais serão os processos, em torno de quantas sessões terão a avaliação. Se for criança ou adolescente, eu sempre pergunto se ele sabe o motivo que ele está ali. Na maioria das vezes, eles respondem, minha mãe falou que eu ia fazer uns testes, ou eu não sei muito bem, minha mãe não me explicou. E aí você aproveita esse momento para explicar para o seu paciente
sobre o processo avaliativo e também aproveito para fazer aquele contrato verbal com o paciente, né? Ele sabendo que ele vai ter que vir ao consultório várias vezes, já deixo isso combinado. Já adianto para ele que vai ser marcado com a mãe ou com o pai, com o responsável, e que ele terá que ir ali no consultório várias vezes para que a gente conclua a avaliação. Então, esse é o momento perfeito em que eu já explico como funcionará a avaliação, quantas sessões a gente vai fazer aproximadamente, os tipos de tarefas. Então eu falo que, né, a gente vai fazer, então eu falo que a gente vai fazer tarefas em que às vezes eu vou fazer pergunta, em que de repente ele vai montar alguma coisa, ou que pode ser algum momento eu vou pedir um desenho, que pode ter alguma atividade parecida com as avaliações ou os trabalhos que eles fazem na escola. Se for adulto, eu também explico sobre todo o processo avaliativo, sobre as funções a serem avaliadas, sobre os tipos de atividade que a gente vai fazer no decorrer da avaliação. Mas tudo isso numa conversa ali com o paciente, não em forma de entrevista, mas uma explicação que ele entenda o motivo que ele vai ter que ir ali. E aí, depois que você já acolheu esse paciente, que ele já está mais à vontade, já explicou para ele a respeito do processo avaliativo, você vai avisá-lo que naquele momento você precisa de alguns dados pessoais. E então já começa a solicitar aqueles dados que você precisa naquele momento. Neste momento, gente, tem algumas informações que são muito importantes. Como, por exemplo, se for uma avaliação de criança ou adolescente, você sempre precisa saber a idade dos pais, né? Até para você saber se foi uma gravidez precoce ou se é uma gravidez já em idade avançada. Isso é um dado importante na sua avaliação. Com que os pais trabalham e o nível de escolaridade deles é informação familiar muito importante. Bem como saber também a escola que seu paciente estuda, se é pública ou particular. Até porque dentro das normas dos testes tem algumas correções que você vai precisar desse dado. Independente da idade do seu paciente, busque saber a composição familiar ou com quem ele mora, se precisa de ajuda, também saber sobre a medicação que o paciente toma, saber as miligramas, saber horários, porque isso também te ajuda até para definir os horários que você vai atender esse paciente. Se de repente é um paciente que toma uma medicação forte para dormir e amanhece mais letárgico, mais sonolento, então você já sabe de antemão que você vai avaliar, que você vai agendar sessões para esse paciente mais para a parte da tarde, para não comprometer os resultados dos seus testes. E uma coisa que eu sempre combino com os pacientes é, se iniciar a avaliação fazendo uso de medicação, eu oriento que não suspenda a medicação no decorrer da avaliação, para que a gente não tenha aí alteração devido a essa medicação. Bom, terminado então de adquirir aí os dados pessoais, esses dados mais relevantes e que são mais entrevista, você pode então fazer perguntas mais abertas para o seu paciente. Então, ao invés de perguntar qual o motivo da avaliação ou qual a queixa, que fica uma pergunta mais engessada, você pode pedir para ele te contar qual o motivo ele buscou o médico que solicitou a avaliação. O que está acontecendo com o fulano que essa avaliação foi solicitada? E nesse momento, o paciente vai te contar sobre a queixa. Ele já vai automaticamente te falar os motivos que ele está ali. E aí é um momento que você também vai aproveitar para focar nessa história e perguntar coisas que esclareçam aquilo que o paciente está te trazendo. Só é necessário tomar cuidado porque tem alguns pacientes que se perdem na história, são muito prolixos, então você vai precisar ficar atento para acompanhar isso e até acompanhar uma ordem cronológica. Então, pontuar e voltar, às vezes, em alguma informação que é importante e que, às vezes, ele não deu muita ênfase. Por exemplo, se a pessoa te conta que está com dificuldade de concentração na escola ou no trabalho, você pode fazer perguntas que esclareçam essa situação. Do tipo, quanto tempo que você observou isso? Isso é uma pergunta muito importante, porque vai falar aí para você do período de quando essa pessoa começou a observar, se ela sempre foi assim, se ela já apresenta isso desde a infância. Perguntar também se ela observa que fica desconcentrada em outros ambientes, sem ser escola ou trabalho, por exemplo. Todas essas são perguntas que depois vão nortear o nosso raciocínio clínico.
Então, é importante a gente sempre fazer alguma pergunta para esclarecer alguma informação que o paciente nos traz. Depois que você já tem informações sobre a queixa, sobre os motivos que aquele paciente está ali, é muito importante a gente saber como esse paciente funciona no dia a dia, atualmente. Então, assim, como é que ele lida com seus problemas, saber sobre suas dificuldades funcionais, sobre suas dificuldades em tarefas escolares, ou dificuldades no lazer, ou no trabalho, como ele funciona socialmente, na interação com os colegas, na interação com os pais, com professores, com familiares. Todas essas informações vão ser importantes para a sua avaliação em algum momento. E aqui, pessoal, eu vou abrir um parêntese para falar sobre a hipótese diagnóstica. O que acontece? Quando o paciente, às vezes, já é indicado para a gente com uma hipótese diagnóstica, nós já podemos também fazer perguntas que esclareçam sobre essa hipótese. Porque durante a nossa avaliação, o que a gente vai fazer é isso, né? É confirmar essa hipótese ou refutá-la, ou mesmo abrir para hipóteses diagnósticas diferentes daquela que o paciente chegou. E vale lembrar ainda que a maioria das hipóteses diagnósticas são de raciocínio clínico. Então, mais uma vez, a importância de uma boa anamnese, de saber a funcionalidade, de saber os prejuízos, de saber como essa pessoa se comporta no seu dia a dia. Isso é que vai ajudar no raciocínio clínico e para auxiliar na sugestão de uma hipótese diagnóstica, caso esse seja o objetivo da sua avaliação. A maioria das hipóteses diagnósticas são os diagnósticos clínicos, para os transtornos de humor, para o TDAH, para o TEA. A maioria são aí de diagnósticos clínicos. Então, a importância da anamnese. Então, na minha prática, depois de explicar sobre a avaliação, colher os dados pessoais, mas a queixa, eu sempre começo a investigação pela história clínica atual do paciente. Isso que a gente acabou de conversar. Como ele funciona, como está o dia a dia, como ele se organiza, como ele se planeja, para depois buscar os dados da história clínica mais da infância, do desenvolvimento neuropsicomotor, da gestação e assim vai. E aí, nesse momento também, de saber sobre a história clínica pregressa desse paciente, mesmo que você esteja com o roteiro ali na mão, não precisa seguir todas aquelas perguntas especificadas ali, porque aquelas perguntas são feitas de um modo geral. Você pode filtrar algumas coisas. Mas, gente, também tem outra coisa que eu já ia me esquecendo de falar. É muito importante a gente saber o nível de instrução dessa pessoa que está sendo entrevistada. Dito isso, vou voltar para o histórico. Então, por exemplo, sobre a gestação. Se for um paciente adulto e você precisar dessas informações, você pode perguntá-lo simplesmente se ele sabe alguma coisa a respeito da gestação, da sua mãe, a respeito do parto, dos seus primeiros anos de vida. Se ele não souber e você ainda precisar dessas informações, você pode solicitar um informante, como também você pode pedir para ele buscar essa história e te trazer numa outra sessão. Se você estiver ali com os próprios pais ou a mãe, você pode pedir para ela te contar brevemente como foi a gestação. Se teve alguma alteração durante a gestação, se teve alguma coisa que chamou a atenção do médico que estava acompanhando o pré-natal. Na maioria das vezes, elas já contam se a gravidez foi tranquila ou se teve alguma coisa grave, se aconteceu alguma intercorrência. Mas se a história trazida for muito sucinta, é necessário você fazer algumas perguntas mais pontuais. Então, você pode perguntar se no decorrer da gestação ela fez pré-natal, se o médico que estava acompanhando esse pré-natal observou alguma coisa diferente, se ela tomou alguma medicação durante a gravidez, se fez uso de álcool, de drogas ou algumas outras perguntas mais pertinentes àquele caso. Já tem outras mães que são muito prolixas e aí elas vão querer te contar detalhes e tal. Você vai ter que também ser mais pontual e incisivo em algumas coisas e direcionar melhor a anamnese. A mesma coisa em relação ao parto. O que a gente precisa saber? Nós precisamos saber se teve complicação na hora do parto, se foi um parto prematuro ou a termo dentro do prazo esperado, se foi uma criança que nasceu com baixo peso, se nos primeiros dias teve que ficar internada, se teve alguma observação do pediatra ou do próprio ginecologista que fez o parto. A gente não precisa ficar ali perguntando todas aquelas questões do questionário. A gente pode ir mais em cima daquilo que a gente realmente precisa e deixando também a pessoa à vontade, porque a gente não está num questionário de perguntas e respostas simplesmente. E aí, então, nós damos sequências.
Então, depois de gestação, parto, a gente vai também para o desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente precisa saber como essa criança se desenvolveu, como que ela se desenvolveu a fala, como ela desenvolveu para falar, para andar, a interação, alimentação, sono, tudo que está ali relacionado a aos primeiros anos de vida dessa criança ou adolescente. Então, nesse momento, você vai também perguntar se teve alguma coisa que chamou a atenção desse responsável, desse cuidador. E geralmente, gente, as pessoas falam. Quando você pergunta sobre o desenvolvimento, sobre os primeiros anos de vida, elas falam, ele demorou a falar, ele precisou de ir na fono, ele teve um atraso assim, ou demorou a andar, andou com ajuda, teve que fazer tratamento, esse tipo de coisa as mães sempre trazem, mas às vezes elas não sabem a data certinha. Então, assim, não espere que a mãe vai te falar exatamente que andou com 1 ano e 2 meses, que falou com tal idade certinha, porque pode ser que ela não se lembre, mas ela vai te falar se foi um atraso que chamou atenção, se o pediatra falou alguma coisa, se teve que ter um acompanhamento mais específico. Isso geralmente elas trazem pra gente. E você vai complementar com outras coisas, por exemplo, para saber como foi o sono, como que essa criança dormia, se for pertinente para o seu caso, como que era a alimentação dessa criança, se era uma criança muito seletiva ou não, como que ainda é. Outra coisa também importante no desenvolvimento é a interação, né? Então, assim, como que essa criança brincava com seus colegas, como que ela se comunicava com os colegas. Tudo aquilo, gente, que for pertinente para sua avaliação é o que você mais vai perguntar, para que você tenha dado suficiente para depois fechar um raciocínio clínico. Depende também muito da sua hipótese diagnóstica. A mesma coisa também você vai buscar investigar sobre as questões escolares. Com que idade foi inserida na escola, se teve alguma dificuldade e como era essa dificuldade. Era uma dificuldade muito grave ou é uma dificuldade que teve algum tipo de intervenção e melhorou, é uma dificuldade que perdurou a vida escolar, é uma dificuldade mais relacionada às matérias, ou era uma dificuldade mais relacionada à interação com os colegas? Dificuldades de comportamento, quais dificuldades? Se tinha dificuldade escolar, quais eram as dificuldades? Isso a gente precisa entender, porque nos darão informações a respeito do curso de alguns transtornos. Por exemplo, se era uma dificuldade específica na aprendizagem, já acende aí uma luz para a gente de, às vezes, um transtorno de aprendizagem ou o próprio TDAH. É claro, gente, que aqui eu estou dando exemplos, né, que algumas dificuldades nos acendem uma luz para determinados transtornos. Como é o caso, por exemplo, quando a queixa é muito relacionada à interação social, a dificuldade de fazer novos amigos, a dificuldade com algumas demandas escolares que não necessariamente dificuldade de aprendizagem. Isso já pode denotar para a gente, pensando às vezes numa hipótese de TEA. Claro que a gente vai investigar todas as outras questões que estão relacionadas com aquele transtorno. Não é só a dificuldade de interação social, mas se tem aquela dificuldade, você pode investigar outras coisas que também estão relacionadas com aquele transtorno. Você pode pensar, por exemplo, no TEA de nível 1 de suporte, que na maioria das vezes não são diagnosticados enquanto na infância por não ter sinais tão severos, mas que geralmente eclodem ali por volta da adolescência, exatamente por uma dificuldade maior na interação social. E aí é preciso e necessário uma investigação melhor da história pregressa desse adolescente ou adulto para descobrir se os outros sintomas relacionados a esse transtorno também estão presentes. Por isso que eu disse lá no início da anamnese que ela é que vai nortear toda a nossa avaliação. Só aqui do que eu falei até agora, olha a quantidade de informações sobre o nosso paciente, sobre a pessoa que está sendo avaliada, que a gente consegue nessa consulta. Através dela, a gente consegue levantar muitas hipóteses e que depois a gente vai fazer uma investigação mais densa, mais profunda, através das outras sessões. Podendo também, se precisar de mais alguma sessão com o informante ou com os responsáveis, a gente chamar essa pessoa novamente. E lembrando também que no paciente adulto é sempre importante a gente saber como cursou o período escolar e a adolescência. Até que ano estudou, se houve evasão escolar, quais dificuldades enfrentou durante a adolescência, como foram suas interações sociais, suas amizades, seus relacionamentos
interpessoais de modo geral, seu funcionamento cotidiano, relacionamentos amorosos e etc. Então, pessoal, assim, o neuropsicólogo ele precisa estar sempre antenado, estudando desenvolvimento pessoal, estudando desenvolvimento humano e os transtornos. Porque quando a gente sabe como o curso de desenvolvimento normal, a gente já fica mais atento a algumas coisas que saem um pouco fora. Assim também como a gente sabe mais ou menos como cursa o transtorno, a gente também já consegue fazer mais perguntas pontuais relacionadas àquela hipótese diagnóstica em si. Então, é extremamente importante. O neuropsicólogo tem que estudar, estudar, estudar. Estudar sempre, né? São muitas horas bunda para que a gente consiga estar sempre atualizado, fazendo aí a melhor avaliação possível e ajudando o nosso paciente da melhor maneira que a gente pode. Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Espero ter contribuído com a sua prática. Eu vou sempre trazer mais vídeos e lives relacionadas à avaliação neuropsicológica de uma forma geral, com esse objetivo de te ajudar a ter mais segurança aí na prática clínica. E se você está aqui assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as publicações novas, aproveita para curtir o vídeo e se esse vídeo te ajudou, envie para um amigo que também precise dessas informações. Até o próximo vídeo. Tchau!